Queridos amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cristina Brito, este é o canal Videira Espírita e este é o programa Gotas do Evangelho, quando juntos aqui vamos compartilhando. Estou mostrando aqui a capa do meu livro, é antiguinho, mas é o Caminho, Verdade e Vida. Vamos compartilhando juntos as mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier e comentadas. Emmanuel destaca vários versículos e cada mensagem vai sendo um comentário desses versículos. E nós vamos aqui comentar o que Emmanuel comenta e terminamos com uma prece. Então, nosso objetivo é nos aproveitarmos cada vez mais dessas mensagens que tanto nos fortalecem e nos consolam, não é? Nos amparam de tantas formas. Vou pedir para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, comente, ative o sininho, porque se você ativar o sininho, você vai ser avisado dos próximos vídeos que forem sendo lançados. Esses vídeos aqui são diários e nós estamos começando a nossa segunda semana. Por isso eu estou falando um pouco mais sobre o que nós temos aqui no canal. O nosso capítulo de hoje é a mensagem de número 7 e tem o título de Tudo Novo. Vamos ver qual é o versículo que Emmanuel destaca. Esse versículo são palavras de Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios. No capítulo 9, o versículo é o 17. E porque eu enxergo mal de longe, não é 9, é capítulo 5. Agora eu tenho que ajustar aqui. O capítulo é 5. Capítulo 5, versículo 17, diz Paulo: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Paulo escrevendo como a nossa vida muda quando entramos em contato e realmente assimilamos para as nossas vidas as lições do Cristo, não é? De Jesus. Mas existe um detalhe aqui pegadinha aqui nesse versículo. Assim é que, se alguém está em Cristo, essa é a condição para que tudo se renove, para que surja essa nossa nova criatura. Nós ainda não estamos nessa forma absoluta de estar em Cristo, nós estamos construindo isto em nós. Então é claro que essa nova criatura ainda está sendo, vamos dizer assim, transformada para alcançarmos essa condição. Emmanuel, então, comenta o versículo da seguinte forma: é muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis só porque envolvem certas vantagens imediatas para as suas preocupações egoísticas. Então, essa sim é uma condição que ainda muito bem nos representa. Muitas vezes pedimos coisas em prece que não é o melhor, não é? Por exemplo, vamos pensar numa coisa extremamente recorrente. Quando alguém que amamos está muito doente a desencarnar num hospital. E muitas vezes pedimos em prece que a pessoa não desencarne, que fique aqui conosco, que não nos abandone, porque temos esse sentimento de abandono. Vamos convir que é um pedido extremamente egoísta. E aí é exatamente a palavra que ele usa no final do parágrafo, não é? Tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para as suas preocupações egoísticas. Quer dizer, esse é um exemplo, assim, muito comum. Ah, mas é por amor. Sim, mas ainda é um amor egoísta. É um amor infantil.
porque o amor amadurecido, ele sabe que quem ama liberta. Nós sabemos disso, mas é difícil compatibilizar às vezes o nosso pensamento com o nosso sentimento. E ele continua dizendo: semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Então, ainda não estamos almejando situações espirituais de maior qualidade, muito presos ainda às questões materiais, e isso nos prejudica no nosso crescimento, no nosso amadurecimento, na nossa evolução. E ele diz: Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Não é isso. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência. Ele não reagiu em nenhum momento, embora tenha questionado, não é, o soldado que os bofeteou. Por que me bates? Se eu não fiz nada de errado, por que me bates? Então, Emmanuel diz, mas também de não acomodação. Então, a sua chegada ao último estágio da sua encarnação, que foi um estágio de martírio, foi também, diz Emmanuel, uma não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Então ele poderia ter se escondido, poderia ter dito que concordava sem concordar, para não se expor ao martírio, mas, ora, ele como espírito puro está acima de qualquer preocupação com a morte do corpo físico. Isso ainda é algo que nos perturba imensamente, que é natural no estágio evolutivo em que nos encontramos, ainda apegados à matéria, o que não é o caso do Cristo. Mas ele passou por isto, e a sua passagem, como todas as passagens da sua vida, não apenas as parábolas que contou, são lições para nós, não é? E Emmanuel continua: não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Então, como Jesus mesmo disse, não é? Sim, sim, não, não. O que é certo é certo, o que não é certo não é certo. Ah, mas nesse caso teve essa questão. Não, se não é certo, não é certo. Vamos a um exemplo. 5º mandamento do Decálogo: não matarás. Ah, mas foi em legítima defesa. Isso pode ser um atenuante, mas não existe vírgula nem ponto e vírgula depois de não matarás. Não matarás, a não ser que seja para legítima defesa. Não, ele é bem pequeno, objetivo, sucinto e direto. Não matarás. Então, nós precisamos construir isso, porque naturalmente o nosso instinto de proteção, de sobrevivência, vai fazer com que a gente ataque para se defender. Ainda não é incomum no mundo que vivemos, ainda é entendível, porque o nosso apego à matéria, e isso inclui este corpo físico, não é? Muito difícil. Jesus foi tranquilo para a cruz. Ficou preocupado talvez um pouco com os próprios discípulos que iam. Olha, eu tentando entender se Jesus ficou preocupado, né? A minha cabecinha atrasadinha, eu acho que ele ficou preocupado, mas como espírito puro eu entendo no pensamento que ele não ficou preocupado, até porque ele, como espírito puro, ele consegue prescrutar no tempo. E nós somos muito previsíveis, como as crianças são previsíveis para os seus pais, né? Também para os espíritos puros não é difícil saber o que vai acontecer conosco. Então ele não ficou preocupado, mas a gente acha que ele ficou preocupado, porque é assim que a gente sente aqueles mais maduros e que têm a função de cuidar,
né? Então, quando a gente tem a função de cuidar, a gente se preocupa com quem fica, mas num espírito puro, embora eu saiba disso. E é difícil não sentir, mas ele ficou preocupado. Mas tudo bem, tá tudo bem. Se a gente consegue, até mesmo quando os discípulos, os evangelistas narram, quantas vezes o evangelista coloca: Jesus estava preocupado, entristecido, mas ele não disse em nenhum momento: eu estou preocupado, entristecido. Isso é a interpretação do evangelista. E aí continua aqui o nosso querido Emmanuel. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O que é tudo? Mas eu já faço isso de bom. Não. Tudo de vicioso, tudo que precisa ser renovado é o que está velho, não é? Se está bom, também não há nada que esteja bom que não possa ser melhorado. Então, é um processo. Então, tudo em Cristo deve ser renovado. Mas isso leva tempo, claro, e os espíritos sabem disso melhor do que ninguém. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. Não precisa haver culpa, porque eu estou arrependido trabalhando a reparação. Não é maravilhoso? Então tudo é renovado, tudo é superado, porque Deus nos fornece o tempo, a providência divina nos dá as oportunidades, não tem como dar errado, só tem como dar certo. E ele diz: é contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Desculpismo. Melhor não. Vamos perceber que estamos ainda envoltos em momentos de fraqueza? Sim, ok. Mas no momento em que reconhecemos, temos mais condições de superar nas próximas oportunidades que nos serão oferecidas pela providência divina. E ele conclui dizendo assim: quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de correntes, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções, mas, no entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor. Embora a gente fique meio triste, tenho ainda, mas nós continuamos tentando, porque ele diz: pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. E nós não estamos cheios de sinceridade nas nossas intenções, de realmente nos aproximarmos de Jesus, aprendermos com Ele, crescermos com Ele? Sim, mas penetrar no santuário do seu amor, renovando-nos em tudo, é tempo, atenção, esforço, né? Vigiai e orai para não cairdes em tentação, nos disse Jesus. E aí estamos, encarnados ou desencarnados, com o tempo, com a possibilidade da reencarnação, com a assistência dos bons espíritos nos ajudando sempre. Mas ninguém vai andar os nossos passos. Então, quanto mais nós nos habilitarmos, estudando, enchendo-nos de boa vontade para o exercício difícil que Jesus nos convida a todo momento, menos tempo vamos levar para superar tudo aquilo que precisamos superar. Mas sem ansiedade. Vamos fazer o trabalho, a cada dia basta o seu mal. Vamos trabalhar o dia de hoje, porque o dia de amanhã virá como consequência natural. Vamos orar, agradecendo, louvando, pedindo
que Jesus falou para pedirmos. Vamos pedir. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção de mais um dia, pelas oportunidades que nos chegam, pelo Teu Evangelho, pela doutrina espírita. Envolve-nos em Teu amor, sustenta-nos, Senhor. Ampara e abençoa também o nosso anjo guardião. Abençoa os nossos momentos difíceis e os momentos difíceis dos nossos irmãos, aqueles próximos a nós e aqueles que ainda não conhecemos. Onde esteja um coração em sofrimento e frágil, Senhor, ampara-o, abençoa-o. Que os Teus trabalhadores de luz possam estar sempre junto aos nossos corações. E que a Tua paz esteja em nós, Senhor, e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos, até a próxima. Muita paz a todos.